fato que pode parecer curioso sobre mim é que, mesmo sendo um grande fã de animes e mangás, eu nunca tive contato com uma das obras, talvez, mais queridas por toda a comunidade, Hunter x Hunter. E não por falta de oportunidade. Eu já inclusive consumi alguns conteúdos sobre a obra, então eu decidi assistir o anime, e talvez tenha sido uma das melhores escolhas da minha vida. Eu passei dias assistindo Hunter x Hunter sem parar e eu tenho muita coisa para falar sobre a obra, muitas nuances e análises que eu captei de cada personagem. Mas, ao chegar no arco das Formigas Quimera, um personagem específico me fez esquecer todos os outros enquanto eu estava vidrado naquele arco inteiro. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o Rei das Formigas, Meruem. Eu quero começar essa análise sobre o personagem entendendo os motivos que o levaram a ser quem ele é, e por consequência, pelo menos para mim, o melhor e mais profundo personagem da obra até aqui. Meruem nasce da evolução natural das espécies mais perigosas de todo o universo de Hunter x Hunter até aquele momento, as Formigas Quimera, raça essa que evolui por fagogênese. Ou seja, cada nova leva de formigas que a rainha dá à luz, elas nascem com as características da espécie que foi consumida pela rainha anteriormente. Por exemplo, se a rainha consumir um leão, uma ou mais formigas vão nascer com as características físicas e mentais de um leão. Isso inclui, por exemplo, as capacidades de caça. O problema começa quando, próximo a dar à luz ao rei, a rainha sente cada vez mais a necessidade de alimentos mais nutritivos, e é quando as formigas começam a levar humanos para que a rainha possa absorver seus nutrientes. O que é interessante e muito bem abordado na obra é que as características singulares de cada mente humana são herdadas pelas formigas também. A primeira prova disso é quando o primeiro líder de esquadrão, Coach, diz que deverá proteger a Reina a qualquer custo. Acontece que Reina era sua irmã mais nova enquanto ele era humano, e essas individualidades de pensamento são o que consequentemente causam a ruína das formigas. Mais pra frente, o primeiro dos soldados da guarda real nasce, Neferpitou. Somente a sua presença foi capaz de desestabilizar todos ao seu redor, e foi graças a ela inclusive que as formigas descobriram sobre o Nen e sobre como o Nen funcionava. E eu não vou entrar em detalhes sobre a Pitou porque eu vou abordar ela no vídeo sobre o Gon. Enfim, o nascimento dos guardas reais e as suas presenças enormes eram um prenúncio do que viria a acontecer. Porra, se os guardas eram assim, imagina o rei. E ele nasce, de forma prematura, somente porque ele quis assim. E o seu primeiro ato é matar a sua mãe, a rainha, sem se preocupar com qualquer consequência. A sua crueldade é visível quando ele assassina friamente as formigas presentes ali, simplesmente por não cumprirem as suas ordens, por puro capricho. Então, o rei, Pitou, Puff e Yuppie partem à procura de um castelo digno de um rei. E, embora tenha um conhecimento praticamente ilimitado, o rei ainda era recém-nascido, uma criança, por assim dizer. Então seus ideais, tanto como formiga quanto como humano, ainda estavam sendo formados. E antes de assassinar a sangue frio uma criança, temos uma das frases que melhor representam o que o rei era naquele momento. Abre aspas. Vocês humanos, alguma vez pouparam uma vaca ou um porco só porque eles pediram? Vocês não fizeram isso. Afinal, eles eram seus alimentos e vocês estavam acima deles na cadeia alimentar. Aquele era o rei das formigas, um ser que nasceu com o único propósito de ocupar o topo de todas as raças, de propagar a evolução da sua espécie e a extinção daquelas que ele considerava inferiores à espécie dele, como era, por exemplo, o caso dos humanos. Agora, existe um pequeno erro de cálculo nos passos do rei. Afinal, a cadeia evolutiva das formigas deveria ser infinita, com a rainha dando à luz a um rei, este rei procriando com outras espécies para gerar outras rainhas e assim por diante. Porém, como Meruem foi gerado da espécie humana, o rei nasceu com ideais egoístas. Na realidade, todas as formigas até aquele ponto possuíam esse mesmo tipo de pensamento individualista e com o rei não seria diferente. O sentimento de ter algo para si que ainda não havia conquistado, nesse caso, o mundo, só poderia vir de um lugar, dos humanos. E, querendo testar os seus limites e conhecimentos, o rei desafia a todos os maiores campeões de jogos de tabuleiro, e é então que ele conhece, como o próprio narrador diz, alguém que vai mudar o seu destino. Komugi, uma criança cega especialista em um jogo criado no universo de Hunter x Hunter chamado Gungi, surge como uma nova desafiante a Meruem, uma que ele nunca conseguiu derrotar, e o fato de não conseguir superar uma simples criança sem o poder da visão fez com que o rei ficasse
parece cada vez mais fascinado em tentar entender como aquela criança conseguia superá-lo a cada partida que eles jogavam. A obsessão do rei era tanta que, mesmo enquanto seus guardas reais faziam os preparativos para a construção do seu próprio exército, ele não ligava. O rei queria somente continuar a jogar com Komugi, até vencê-la. O ponto de mudança na vida do rei é quando Komugi, de forma inocente, pergunta o seu nome. E é aí que Meruem percebe que ele não tinha um. Como era possível um rei sem nome morando num palácio emprestado governar o mundo? O rei então aceita esse destino. Se foi isso que os céus ofereceram a ele, ele continuaria seguindo esse caminho, se colocando no topo de todas as raças por meio da extinção desenfreada. Mas, no meio desse devaneio, ele vê Komugi sendo atacada por animais selvagens e sente algo que ele nunca havia sentido antes: preocupação. Ele se preocupa com Komugi e tem um acesso de raiva contra Pitou quando percebe que ela sabia que a garota estava sendo atacada. Nesse ponto, a guarda real já sentia que havia algo de errado com o rei em relação a Komugi, e Puff foca todos os seus esforços, embora em vão, em separar Meruem e Komugi. E é aqui aonde chegamos no ponto mais alto do arco das Formigas Quimera. Do céu, em um dragão dourado que se transforma em uma chuva de meteoros ao redor do castelo, surge Netero, o humano mais forte e presidente da Associação Hunter. Netero, preparado por uma batalha mortal contra o inimigo que ele conhecia como impiedoso, se depara com uma situação desconcertante. O rei carregava em seus braços uma criança ferida e ordena que Pitou, uma de suas guardas reais, use o seu poder para curá-la. Netero entende ali que alguma coisa não estava certa. Afinal, este que estava em sua frente deveria ser o Rei das Formigas, o ser mais cruel que ele já viu até aquele ponto. Nessa parte do arco, Netero conclui o que todos nós já suspeitávamos. A dualidade entre formiga e humano começava a afetar a personalidade do rei. Meruem diz a Netero que percebeu por meio de Komugi que existem humanos que merecem viver, um pensamento totalmente diferente do que tinha sido mostrado até então. Netero só consegue a atenção do rei ao oferecer o seu nome em troca da sua rendição, e durante toda a luta os esforços de Netero parecem em vão. Meruem se sobressai durante toda a luta, e quando Netero já está sem o seu braço e sem a sua perna, é quando ele revela o seu nome: Meruem, o Rei das Formigas Quimera. Neste momento, antes da bomba explodir, Meruem sente algo que ele nunca deveria ter sentido: medo. Medo do potencial infinito da evolução humana por meio da coletividade. Mas não só isso, medo por ter tido conhecimento do seu próprio nome. Veja, Meruem agora não era mais um rei sem nome e sem objetivo. Mesmo que ele não soubesse, o seu objetivo era estar ao lado e proteger Komugi a todo custo. A dualidade imposta pelos sentimentos humanos foi um fator determinante para que Meruem fosse construído não só como um vilão 100% cruel, mas como um ser ambíguo, lotado de nuances que nos fazem entender as suas ações e, de certa forma, nos conectarmos com ele. Komugi foi a chave de mudança na personalidade de alguém que sempre conheceu ódio, medo e devoção, mas nunca o amor. O amor de Komugi o fez perceber que haviam coisas importantes naqueles seres que ele enxergava como inferiores, e, no momento mais emblemático no arco das Formigas Quimera, aquele que fazia todos se curvarem à sua presença por meio da força, se ajoelha, implorando para ver aquela criança cega com quem ele passou grande parte do tempo jogando um simples jogo de tabuleiro. Meruem aqui se abstém de toda a arrogância que sempre o compôs como personagem durante o tempo que foi mostrado na obra, somente pela necessidade de sentir novamente o sentimento de estar junto com Komugi. No final, ao lado de Komugi, Meruem pede para que ela segure a sua mão e diga apenas mais uma vez seu nome antes que ele se vá. E ela diz: "Boa noite, Meruem."